Oi, pessoal! Tá no ar mais um episódio do FonteCast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Eu sou o Léo Fraga, tudo bem? Ei, gente, eu sou a Patrícia Lino e aqui, né, a gente fala de ideias, conexões, criatividade e tecnologia de um jeito leve, direto e com gente que faz acontecer. E é por isso que eu gostaria de dar as boas-vindas aqui ao Renzo Colnago. Obrigada, Renzo, por estar conosco. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Léo? Sobre um tema que tá em alta, tá em tudo quanto é lugar, a inteligência artificial. Pois é. Mas calma, gente, não precisa sair correndo daí não, se você ainda se sente perdido com isso, porque o papo é justamente para criar um trilho, um caminho, trazer algumas explicações, né, Renzo, com esse papo leve aqui com a gente, né. E aí tem muito barulho, né, muita sigla, muita coisa que ninguém entende, mas a gente trouxe o Renzo aqui para conversar com a gente. Bora? Dá. Bora, Renzo, conta pra gente primeiro, assim, como você caiu nesse mundo da IA ou há quanto tempo já você já tá trabalhando nesse tema? Boa. Primeiro agradecer aqui a presença aqui no Fonte, né? Já são quase 3 anos de Hub, a gente vem acompanhando aí o trabalho de vocês, de conexão e transformação. Para quem é fã e acompanha a inovação aqui do Espírito Santo, a gente sabe que a parte bonita que a gente vê aí dos eventos é só uma casquinha de muito trabalho que tem aqui dentro com vocês e queria parabenizá-los e agradecer a presença. Indo sobre a pergunta, bom, eu, assim, a minha formação original, formação tradicional, vamos assim dizer, é administração, né? Mas muito cedo ainda na faculdade eu comecei a me interessar pela área de sistemas e software. Foi por meio de uma matéria específica que eu tive contato ali com a parte de desenvolvimento de software, VBA e Access, né, que era uma coisa mais acessível naquela época. Não vou falar muito não, senão revela a idade, né? Mas sobre a inteligência artificial propriamente dito, sempre foi um tema que a gente acompanhava, né? Desde a época dos modelos preditivos e ferramentas que rodavam em cima de uma plataforma que, para quem é da área técnica deve conhecer, que é o TensorFlow, falando muito sobre visão computacional, só que não era uma coisa que estava no dia a dia de todo o projeto digital, né? Ele estava, às vezes, em demandas específicas, né? Ou projetos mais estruturados. Caso, por exemplo, do cerco eletrônico que a gente tem aqui no Espírito Santo, né? Que é um projeto, acho que todo mundo deve, todo Uhum. capixaba, se não conhece, busca conhecer, porque é uma iniciativa muito interessante do governo do Espírito Santo, né? Se um carro é roubado e tem um boletim de ocorrência lavrado, rapidamente é possível encontrar o veículo por meio de reconhecimento de placa por imagem de Uhum. câmera, que é a tecnologia do computer vision, né? Visão computacional. Mas especificamente sobre a AI generativa, foi uma provocação de um cliente, na verdade. Ele chegou para mim e falou o seguinte: pô, Renzo, toda vez que eu vejo uma tecnologia nova, eu vou na sua rede social e eu sei que eu vou me atualizar. Eu cheguei aqui, cara, não tinha nada. Esse chat GPT tá engolindo a minha mente. Preciso saber o que é isso. Aí eu parei, olhei e eu falei assim, cara, eu tô usando esse negócio aqui, não parei pra entender. E aí sabe Insight, start, aquele né. tapa, acorda, né? Assim, foi uma acordada que eu tive. E aí quando você começa a ver o tamanho da dimensão da coisa, você vê que realmente a gente tá diante de uma grande revolução, um grande tsunami tá vindo aí, Eu né? brinquei, né, falando: "É uma onda", não, você já falou, é um É o tsunami. tsunami, é o tsunami. Eu tive até recentemente num evento em São Paulo com o Walter Longo, que é uma grande referência que a gente tem no Brasil de conteúdo e educação e insights. Ele é um bom conselheiro também, um excelente conselheiro, diga-se de passagem. E ele fala exatamente como surfar o tsunami, né? Uhum, Surfar o tsunami não é igual surfar uma onda ali em Jacaraípe, né, cara? Você tem que ter uma roupa especial, você tem que ter um amigo que tem um jet ski, você tem que saber nadar, mas não só nadar, você tem que saber ficar embaixo d'água 3 minutos. É um pouco uhum, diferente, uhum. né? Não querendo causar aí uma impressão de distanciamento, Distanciamento. mas realmente tem muita oportunidade, mas é de fato uma transformação grande que a gente vai vivenciar nos próximos anos. E assim, você trouxe quase 2 mundos, né, um de alguém que te trouxe essa provocação e o outro esse conhecimento técnico, mais robusto por trás. E hoje, no nosso dia a dia, né, a gente percebe que a IA está cada vez mais presente e ao mesmo tempo ainda tem um pouco desse mundo, às vezes, nebuloso para quem está começando a aprender o assunto. Então como que a gente pode, qual seria o melhor jeito de alguém que quer se envolver com a IA, que hoje, né, não, em alguns casos você não necessita de uma linguagem tão codificada assim, está mais acessível. Por onde a pessoa pode começar? Perfeito. Acho que o primeiro passo é não trabalhar com a negação, né? É entender que esse de fato é um movimento que está acontecendo. Uhum,
algumas pessoas falam, ah, não, isso aí não é para mim. Cara, será, assim, estará em tudo, né? E o que eu percebo? A OpenAI, ela teve um crescimento, ela teve em 5 dias o que o Netflix demorou 2 anos e meio em termos de número de usuários. Hoje a gente Uhum. está falando em 500 milhões de usuários ativos na, na, no ChatGPT, né? A gente fala sempre ChatGPT porque foi o first mover, vamos dizer assim, o Uhum. que primeiro chegou ao mercado, mas tem várias outras aí, né? Tem Cloud, tem Gemini, enfim. Mas eu acho o seguinte, ter sempre um modelo mental de entender, de ser explorador. Entender que essa tecnologia está disponível e entender que ela não é um bicho de 7 cabeças, né? Acho que o movimento que a gente vivenciou foi o seguinte: 2023 as pessoas viram, degustaram. 2024 foi um ano de prototipação e testes, de entender o seguinte: pô, esse troço está me ajudando aqui na minha vida pessoal, né? Eu estou Uhum. gerando textos com eh, um nível de produtividade maior. Eu tenho ferramenta aqui que me ajuda a documentar minha reunião com simplicidade. Eu tenho ferramenta que me auxilia no meu calendário. Eu tenho ferramenta que me auxilia a fazer pagamento de contas. Será que esse troço não pode me ajudar na minha empresa também? Né? Uhum. Então começa alguns protótipos, né, em 2024 e esse ano a gente vê que está tendo uma massificação e uma popularização ainda maior. E assim, a gente brinca que na inteligência artificial, um mês é como se fosse um ano numa tecnologia tradicional, né? Só para dar um exemplo, existe um paradigma de desenvolvimento de software, né, que é desenvolver sistemas a partir de prompts, que é basicamente igual você fala para o ChatGPT, né? Me dá uma receita de bolinho de bacalhau. Agora me dá uma receita de bolinho de bacalhau com influências do maracujá. Ele vai dar um jeito de inventar uma receita, né? Uhum. Agora vamos pensar esse mesmo paradigma em software, né? Desenvolva para mim um sistema de gestão de clientes. Esse tipo de desenvolvimento que eu estava chamando de desenvolvimento de software baseado em IA, o mercado nominou como sendo vibe coding. Só que esse termo foi cunhado em fevereiro desse ano e já virou padrão no mundo todo. Uhum. Quando você fala sobre IA gerando software, já se fala em plataformas de vibe coding. Nós estamos falando em 4 meses, né, de fevereiro para cá? Uhum. Sim. Em 4 meses você tem um termo sendo cunhado e adotado globalmente. Em outros tempos, você demorava. Quanto tempo o Uhum. termo Smart City demorou para pegar? O termo Muito Internet tempo. of Things, né? Que é o IoT, Internet das Coisas. Então, assim, tá tudo muito acelerado. Uhum. O que eu acho também que aflora uma outra tendência, que é a tendência da desconexão, Uhum. que vai ser um evento natural que a gente vai vivenciar na sociedade, não tenho dúvidas. Uhum. Né? E Renzo, são muitas fontes, muitas informações, muitas IAs para muitas coisas, né? A gente, cada hora a gente olha. Eu lembro que eu fiz um curso em 2023, finalzinho de 2023, e aí o professor mostrou um painel com algumas IAs ali do que ia surgindo. Logo depois isso foi espalhado em vários grupos de WhatsApp também. E aí agora a linha você não consegue nem identificar qual é o logo que está ali, né? De qual é a IA que você usa para fazer aquilo, porque já tem uma quantidade absurda, né? E a gente fica perdido, né? Mas como que a gente busca um conhecimento confiável, né? Como que a gente tem falado muito de sair do zero, né? Porque tem muitas pessoas que ainda estão aí tateando o cenário, ou só tem acesso, ou só usa o chat GPT e está perdendo aí muitas oportunidades de várias outras. Por onde começar ali com conhecimento? Onde que eu busco essa informação, além de te seguir nas redes sociais, né? Que Boa. você já deu o caminho, participar de eventos, né? Entre outros que a gente já sabe que promovem esse tipo de conhecimento, mas quando se fala de IA, onde que é um caminho assertivo para que a pessoa não caia? Talvez também alguma coisa errada aí, né? A gente fala Perfeito, tanto de proteção de dados e informações que às vezes você está confidenciando ali para uma IA que não é segura. Quais perfeito. caminhos? Eu acho assim, o primeiro passo, que é uma coisa que eu sempre fiz em tecnologia, é fugir de atravessadores. O conteúdo ele sempre estará disponível na fonte. Melhor do que eu ler sobre otimização de motores de busca, é eu acompanhar o engenheiro-chefe de motor de busca do Google. Lá ele vai estar dizendo já o que, que é o norte do SEO, por exemplo, no Google. A mesma coisa sobre tendências de IA. Melhor do que você seguir eh, as pessoas que estão fazendo essa tradução, essa Uhum, assimilação de conteúdo, você seguir o próprio Sam Altman no, uhum. no, no, no Twitter ou no X, né? Que é o novo nome do Twitter aí, quem mais vai continuar chamando de Twitter, né? Mas os blogs das companhias. E de certa forma, o X, né? A rede X, ela acaba sendo um ecossistema muito interessante para isso, porque como o conteúdo é muito dinâmico, Uhum, a gente vê ali quem são os hubs realmente de conteúdo. E os próprios portais das IAs, das LLMs, são fontes muito interessantes de conteúdo, né? Então a OpenAI dá um show nisso em termos de conteúdo, né? Não sei se vocês viram recentemente, mas a OpenAI contratou
o cara que era o diretor de design da Apple, Uhum, né? uhum, Que dizem aí nos bastidores que ele era o parceiro do Steve Jobs, né? E aí a OpenAI não fez só uma notícia, ela produziu um mini documentário, 10 minutos com o cara sendo entrevistado num café em São Francisco. A gente vê que tem um quê artístico ali que eu acho muito uhum, interessante, justamente, eu acho, onde que foi o que eu falei anteriormente, né? Mas eu acho muito importante você seguir a fonte e usar as próprias IAs para aprender com elas mesmas, porque elas são boas fontes de conhecimento também. Eu brinco, a melhor forma de você perguntar ao ChatGPT como é que ele funciona é ir lá no ChatGPT e uhum, perguntar para ele mesmo, uhum, né. Mas também tem as publicações oficiais, né, se você quiser saber, por exemplo, como é que funciona o GPT, entrar no site da OpenAI e buscar o paper que deu origem ao GPT 3,5, né, GPT-3, se eu não me engano. Que lá ele explica como é que ele foi criado, né, quais são as bases de conhecimento que foram lidas para treinar aquela LM, ele leu a Wikipedia, leu o Reddit, leu alguns livros, ler livros, assim, eu não me recordo exatamente o que é ler livro para Foi essa para máquina, ele. né, mas assim, até uma discussão que a gente faz, né. Se você lê uma matéria e você aprendeu e alguém te pergunta uma coisa que só tem naquela matéria, é plágio ou você aprendeu com conhecimento, com esse conteúdo? É uma Sim. discussão que tem, né, que é a mesma discussão de: "Fiz uma música com IA, de quem é o direito autoral? De quem fez o prompt? Da plataforma tecnológica? Da música original que te inspirou a produzir essa?" Tem algumas Uhum. discussões que vão aflorar aí que eu acho que são muito Uhum. interessantes e pertinentes para o nosso momento. Entra na esfera, Pra ética, né. comportamental, ética ali desse outro lado, do lado humano, né, das criações e tudo mais. E falando em criações, acaba que muita gente começa a criar coisas com IA. Quais os principais erros de quando a pessoa, entra ali, quando eu digo criar, não somente criar um vídeo, criar uma música, mas entra ali e começa, eh eh fez um prompt qualquer, escreveu um pedido qualquer ali no ChatGPT, por exemplo, e pega aquilo e leva para a vida, né. Isso é um equívoco, né, e algumas vezes, porque ele traz uma informação que pode não ser, fundamentada. Então, assim, quais os erros de quem começa os principais erros de quem começa a usar IA? Boa. Eu vi uma frase também do Walter Long que é muito boa, que é assim: "Pela primeira vez na história, a gente tem uma tecnologia que ela é melhor recebida e utilizada pelas pessoas mais experientes". Que há pouco tempo atrás, como é que era? Nascia uma Aconteceu. tecnologia nova, a turma mais jovem saía Dominava. voando e a turma mais velha, né, olha pro telefone de longe: "Nossa, mais uma rede social aqui, não sei o que, é Twitter, é TikTok agora, é Kawaii", enfim. E aí, o que que a gente faz de reflexão, né? O poder está nas boas perguntas, Uhum, saber perguntar. Uma pessoa mais experiente, ela tende a mediar conflitos com um pouco mais de eficiência do que uma pessoa uhum, mais jovem, porque ela vai ter passado por mais coisas na vida. Acho que a reflexão importante é o seguinte: essa inteligência artificial que a gente tem hoje, generativa, ela tem que funcionar como um estagiário de luxo, né? No fim do dia, se você não conhecer do tema, você pode ser pego de calça curta. uhum, uhum, Vide os acontecimentos recentes que você já deve ter acompanhado, das jurisprudências inventadas, Uhum. né? uhum. Alucinações, né. Das alucinações e tudo. Que é assim, no fim do dia, o que a IA está fazendo é uma inferência estatística. Mas pode ter um errinho ali, e se ela Uhum, não conseguir criar alguma coisa que faça sentido, tá dentro da base, ela vai talvez gerar alguma coisa que não faça sentido, que nem exista, né. Eu passei por isso uma vez que eu falei: "Pô, esse negócio aqui deve ser bom pra música também", né. Eu pedi uma sugestão de 10 músicas que um determinado DJ lá que eu curto tocaria. Aí ele me deu rapidinho, eu falei: "Pô, vou procurar aqui as músicas não uhum. existiam", né. É, tem várias frases, né, que ele inventa os autores, Uhum, livros que aham. ele mesmo E cria quando e você confronta, ele fala: "Não, de fato, aham, É. você desculpa tá aí". certo. Aham. Então assim, Como eu não eh percebi isso antes? Pô, né, então assim, será que ele tá tentando simular ser humano até nesse momento, né? Muito bom. A gente sabe aí a quantidade de empresas que estão surgindo para fornecer IA, né, agentes, mas tem várias empresas, outras empresas que estão se beneficiando dessas utilizações no dia a dia, né? A gente sabe que se você não aplicar de alguma forma a IA no seu negócio, você já está ficando para trás, né? Você já está alguns séculos, talvez, né, distante da inovação e dos acontecimentos. Você como especialista e expert, né, no mercado, o que que as empresas já estão usando? Se você puder contextualizar algum case aqui também capixaba, né, que é sempre interessante para a gente trazer o que que a nossa terrinha está fazendo. O que que as Perfeito. empresas já estão usando
de real, o que já está facilitando a vida delas, cases que Perfeito. você está acompanhando. Bom, o que a gente tem que, acho que pontuar, inclusive a gente vai falar mais tarde aqui no evento, né? Acho que assim, é importante entender o que é um chatbot, o que é um processo automatizado e o que Uhum. é um agente de IA. Legal. E o que é a orquestração desses agentes, né? Chatbot é aquele cara que você manda uma mensagem, ele responde, opa, 1 para comercial, 2 para financeiro, 3 para administrativo. Ah, isso tá tão ultrapassado já, né? A sensação que a gente tem. E, Eu já trabalhei com isso, parece que tem muitos anos. e aqui entre nós, não é legal, né? É um negócio frio A ali, gente já não quer mais assim, isso. né? É, isso é o chatbot, né? O processo automatizado vão ser ferramentas que permitem transformar um fluxo de negócio em uma jornada mais automatizada. Não necessariamente com IA, Uhum. né? Porque eu posso ter lá um processo que é assim, pô, a pessoa respondeu o formulário no site, então pega a resposta dela, lança automaticamente no CRM, que é uma ferramenta de gestão de clientes, Uhum. e se essa pessoa é de uma das empresas de uma determinada lista, então coloque para o vendedor daquela que cuida daquela lista. Esse é um processo automatizado. Uhum. Não necessariamente com a IA. O que a IA traz é uma possibilidade de você ter reações de contexto que são mais humanas, né? Então, nascem agora os agentes, que basicamente é o quê? Você tem uma entrada de informação, pode ser um e-mail, pode ser uma mensagem, pode ser diferentes fontes de informação. Esse agente, ele processa, entende o que está sendo passado naquela mensagem e toma uma medida de acordo com a ferramenta que você plugou nesse agente. Então, por exemplo, se eu quero checar os meus eventos na minha agenda pelo meu WhatsApp, eu Uhum. vou botar a entrada de conteúdo desse agente pelo WhatsApp, vou colocar uma perninha ali plugada no calendários do Google, por exemplo, ou no calendários do Microsoft, né, do Office ali, com as capacidades de listar eventos, atualizar eventos, criar eventos ou deletar eventos. E o que a IA faz vai entender o contexto. Se eu falo, fala meu brother, adiciona aí no calendário amanhã de 9 às 10, ele vai entender a mesma coisa como gentileza introduzir no calendário amanhã às 10 horas da manhã uma agenda, como ele também vai entender da mesma forma, se eu pegar um print de uma passagem aérea e encaminhar para ele vai ter um OCR ali que vai converter aquela imagem em texto, Uhum. vai entender que aquilo é uma passagem aérea, que é provavelmente da pessoa que enviou e vai adicionar no calendário, né. Uhum. Então esses agentes, eles têm atuado como sendo realmente, um motor de, transformação, porque você transforma o processo em atividades mais, rápidas. E o que a gente tem visto é que isso tem chegado muito pela área de tecnologia e vendas primeiro, né, Uhum. foi a primeira curva, a primeira onda, vamos dizer assim. Mas a gente estava aqui agora, antes de começar esse podcast, conversando com uma das startups, inclusive aqui do Fonte, Uhum. que já está usando agentes mais avançados para automatizar processos operacionais, né? A gente tem visto muita empresa fazendo enriquecimento de informação em, em bancos de dados, né? Baseado em leitura de contexto. Então, assim, se a empresa de mineração manda um lead para mim, pô, eu posso ter um robô que vai no portal de RI dessa empresa, pega o último resultado trimestral, vê se tem algum contexto com os projetos estratégicos que a empresa desenvolve e monta uma mensagem otimizada para aquele contato. Essas são ferramentas que a gente começa a ver sendo implementadas. E sobre iniciativas aqui do Espírito Santo, a gente já consegue ver algumas, né? Uhum. Eh, tem uma grande concessionária de veículos aqui do estado que já tem um processo de agendamento de revisão todo automatizado por robô, né? Uhum. Assim, tem IA no contexto, a gente pensa que uma revisão é um negócio simples de agendar, né? Mas se o carro está na garantia é uma coisa, se o carro está sem garantia é Uhum. outra, se o carro está em Vitória é uma coisa, está no interior é outra, se o carro tem um barulhinho no painel é uma coisa, né, é outra, dependendo da Uhum. quilometragem, tem esteiras diferentes que ela tem que entrar. Então, assim, a gente tem visto muito a porta de entrada pelo atendimento e tecnologia, mas isso está vindo também para dentro da operação da empresa. Você falou do termo agente, né, explicou o que é, e a gente escuta muito também o termo assistente. Seriam a mesma coisa? Não seriam? O O copiloto, né, também. copiloto Perfeito. O copiloto ele vai ficar famoso porque tem uma grande marca de tecnologia do mundo aí que já se apropriou desse nome, como Uhum. Copilot, né? Uhum. Mas na essência é justamente isso, um agente, um assistente. Você tem a possibilidade de criar assistentes com propósitos específicos, né? Inclusive, se bobear, alguém vai cunhar esse termo, né? Igual tem sociedade de propósito específico, né? Aham. Vão inventar aí o agente de propósito específico. Mas é o que acontece Será na que tá empresa, né? patenteado? Ainda Vamos não, ó, pesquisar fica a aqui, dica vamos ver. aí, né?
Pensa comigo o seguinte, você tem um agente que é o seu cara que entende tudo de inserir contas a pagar e receber e manja de financeiro. E você tem um outro agente seu que é um cara que manja tudo de calendário. Se eu juntar esses dois agentes, eu tenho um assistente pessoal para venda de slots na minha agenda se eu sou um cabeleireiro. Uhum. Se você orquestra esses dois, você cria um fluxo de processo que tem a IA aí para, vamos dizer assim, socializar esse negócio, que a pessoa vai pelo WhatsApp, eu mando mensagem perguntando, tem vaga? Vamos pensar esse fluxo, né, com calma? Legal. Bom, se eu tenho um salão de beleza e eu tenho uma planilha com todos os meus clientes, e aquele número que está mandando mensagem existe naquela lista de clientes, significa que ele é cliente. Uhum. Uhum. Cliente tem preferência para furar fila do que o que não é cliente. Teoria antiga do fidelizar clientes, né? Então eu crio um fluxo que é, se está nessa lista, então ele pode ver qualquer evento do meu calendário, mesmo os que estão nessa semana. Se não, eu vou empurrar ele mais para frente, ou eu posso ter uma estratégia de querer botar ele agora para fidelizar o cara também. Uhum. Se tiver slot e o cara responde que pode, então já bloqueia o slot e coloca em reserva. Automaticamente eu gatilho um agente que vai gerar um pagamento, um endpoint Pix, para mandar por ele pelo WhatsApp, dizendo o seguinte, ó, a gente cobra 50% para reserva. O cara vai receber esse Pix, vai pagar o Pix. Pagou o Pix contabiliza automaticamente, o robô recebe a resposta e troca o status da agenda de reserva fixa para reserva confirmada. Uhum. Depois, quando a pessoa vai ela recebe a mensagem, tá tudo certo, Uhum. o reserva também com a agenda do cabeleireiro, a pessoa vai lá, paga o resto, então assim, você não tem mais a figura de uma pessoa que vai ficar ali respondendo. Olhando a agenda, né? E escrevendo no caderninho lá. Exato. E eu acho que esse processo de escrever no caderninho, ele pode se supervalorizar à medida que tá tudo automatizado. Uhum. Porque pode ter gente que vai falar, não, eu quero ir lá, porque lá eu vou lidar com um ser humano, que vai ter uma voz que vai me responder, vai ter um caderninho. Eu acho que isso vai ser uma coisa que vai acontecer na sociedade. À medida que tudo fica automatizado, aquilo que é essencialmente humano e feito com zelo e carinho vai ficar mais valorizado. Uhum. E até a pessoa que está ali atrás, né? Ou seja, a própria empreendedora, porque muitas das vezes esse tipo de profissional, ele é muito equipe, né? Ele sozinho que faz tudo, vai conseguir usar o tempo para aumentar a conexão, fidelizar relacionamento, ter mais tempo, inclusive, para conversar com as clientes e tudo mais, né? Então, Perfeito, perfeito. Eu acho que é um pouco por aí. legal. E isso é interessante porque entra naquele ponto de, será que a IA vai substituir o ser humano? Ou que ela vai ser usada por quem, ou melhor, o humano que souber utilizar melhor vai se destacar. Qual a sua visão nesse sentido da relação ser humano, emprego e a IA? O Walter Longo fala muito sobre isso, né? Inclusive, ele esteve aqui também no lançamento do Recall e ele falou uma frase que acho que condensa um pouco isso, né? Ele falou bem assim: olha, não tem escolha, né? Então, ou você vai usar a IA para substituir coisas que você faz de tarefa de dia a dia, de cotidiano, que você não precisa fazer, ou ele vai te dar mais performance e eficiência naquilo que você de fato precisa fazer. Então, a IA vai estar ali. Mas ela pergunta de milhões, né? É. Ela vai substituir ou não? Olha, o meu racional é o seguinte, eu sempre tenho batido na tecla que batata e vinho não vão sair de moda. O ser humano vai continuar... As relações humanas, elas vão ser sempre valorizadas. A gente poderia ter feito o quê hoje? Você poderia ter me mandado uma lista de perguntas, eu poderia ter jogado no meu chat GPT, poderia ter elaborado as respostas, a gente poderia ter feito um documento único, poderia ter subido no Google Notebook LM, Uhum. gerado um podcast, colocado a logo da fonte ali, ficaria mais perfeito do que isso aqui, porque o computador, a margem de erro é menor, mas e aí? Né? Acho que o arrepio, as Não teria o experiências... nosso carisma, Não Renzo, teria. não Pô, teria. não teria. Pô, eu não encaixaria uma piadinha, né? Tá vendo? Tá vendo? Eu não vou soltar piadinha aqui, senão pode queimar o filme da fonte, porque as minhas piadas são muito ruins, mas são engraçadas. Mas eu acho, assim, indo no bojo da pergunta, assim, a frase que tá posta no mercado é: você não perderá seu emprego por uma inteligência artificial, mas uma pessoa com habilidades para trabalhar com essa inteligência artificial. O que eu acho é o seguinte, toda nova tecnologia, ela ressignifica a anterior. Uhum. O que a gente está vendo é que a IA não vai ressignificar a anterior, ela estará em tudo, né? Mas as atividades que são mais, vamos dizer assim, diretamente atreladas ao ser humano, elas terão cada vez mais valor. Eu posso ir lá no Suno e gerar uma música, mas ver a performance ao vivo de uma banda não tem preço.
eu posso ter um braço robô articulado que ainda vai ser... E eu acho que tem uma curva, né? Uma curva de hype. Se a gente colocar num shopping de grande circulação hoje, um quiosque, que tem um bracinho articulado de robô fazendo sorvete, vai ter fila de gente comprando. Aham. Daqui a um tempo vai ter fila de gente querendo falar, pelo amor de Deus, não aguento mais essa automação, eu quero um ser humano aqui, ou eu quero poder ver como é que o sorvete foi O robô feito. não tá misturando aquele pouquinho dali com um pouquinho daqui, tá pegando uma bola Coloca, perfeita, eu quero mais misturado. coloca o chorinho do caldo de cana. Tipo, pode ser até que eu treine esse robô pra entender o chorinho, né? Mas, assim, eu não... Eu diria, eu brinco que quanto mais eu leio sobre... Quanto mais a gente estuda sobre IA, e a gente sempre fala também que é igual beber água de hidrante, né? Assim, é muita informação. Quanto mais eu estudo inteligência artificial, mais eu me interesso por filosofia. Porque no fim do dia você pensa o seguinte, pô, e aí? O mundo vai ficar 100% automatizado? Então, beleza, não preciso mais trabalhar. Trabalhar no modus operandi antigo, onde na física dizia que trabalho é igual a força vezes distância. Bom, então eu posso colocar um robô para fazer o meu trabalho. Mas eu vou fazer o quê? Uhum. Eu vou fazer, assim... Não é nem na questão da remuneração. Aí você começa a entender o que é o essencial. O que é essencial para você? O que você faria hoje se você não precisasse mais de... Talvez você continuasse fazendo. E talvez a gente comece a entender que as nações serão mais ricas conforme a sua capacidade de geração de energia, né? Tanto para ter essas IAs funcionando, quanto para carregar as baterias desses robôs que estão trabalhando para a gente. Mas eu acho que a gente vai passar em alguns ciclos aí ainda. Vai ter o ciclo do barateamento do robozinho para entregar o delivery que você não quer descer lá na portaria. Assim como já teve o robozinho barateado para varrer o chão, né? Daqui a pouco vai ter o robozinho desse dele. Daqui a pouco vai ter o robozinho para auxiliar em atividades de mais assim, na construção civil e etc. A gente já tem visto uma transformação muito grande na construção Verdade. civil, né? Outros métodos construtivos e tal. Eu acho que a nossa geração, ela vive um momento... Ela vive um... É única essa geração, né? Que ela pegou a transição do analógico para o digital. De saber o que era um vinil, depois, né? Tô querendo revelar minha idade, não. Mas tem uma geração que não entende o que era o analógico, né? O que é a vibração de uma película que vibra e é passado por um equipamento que chega numa caixa de som. Agora tá tudo digital, é tudo binário, 0 e 1. Então, Uai, assim, você disse aqui, ó, queimar o filme. Se não tivesse voltado essa onda das máquinas analógicas, muita gente nem entenderia esse termo. queimar o filme seria... crasheou, deu bad block no disco. É. Né? Bad block no disco, né? Isso aí pode ser um problema do queimar o filme, né? Uma nova leitura. Eu acho que as coisas vão fazer mais sentido, assim, né? Você entender o porquê você tá fazendo, o como, deixa a IA resolver ali, deixa a tecnologia Tem ajudar. um filósofo e pensador global que ele fala da barriga da sociedade, né? Você vai ter tanto o cara que tá discutindo aqui IA e NFT, Bitcoin, todas as tecnologias mais disruptivas da crise da onda, e tem o cara que tá lá, pescando peixe na Bahia. Na Bahia não, pescando peixe ali em Manguinhos, esperando dar meio-dia para assar esse peixe e entender que a vida não precisa ser essa hiper-automation. Loucura. Mas pode ser que em algum momento ele precise da tecnologia aqui, porque para ele poder vender talvez uma experiência de trazer um turista para cá, ele vai precisar daquele aplicativo azulzinho famoso que vende estadias naquela região. Então a tecnologia, de certa forma, vai estar em algum momento, mas eu acho que as próximas cenas dos próximos capítulos vão ser bem divertidas. E para quem tem medo da IA? Eu não vou usar porque, né? Vamos trazer aqui, né, um exemplo, Uber, né? Não vou usar Uber, vou entrar no carro de estranho, né? Não vou fazer isso, hoje em dia você não consegue pensar na sua rotina sem Uber, né? No dia a dia. Mas e aí? A pessoa que fala assim, não vou usar esse negócio aqui não, esse chat que está conversando comigo, que está falando dessa forma, ou tudo é tecnologia. O que você acha aí que Tá tudo pode bem. dar dica para essa pessoa? Tá tudo bem, assim, eu vi certo? um post sensacional outro dia, eu falei, gente, outro dia eu fui na biblioteca lá da minha faculdade, encontrei uma pessoa, cara, você acredita que ela tava lá sozinha, com o livro aberto, escrevendo, à mão? Cara, atividade científica não vai mudar, né, assim, tem os pensadores, historiadores, talvez tenha alguém que consiga entender que existem meios mais rápidos de fazer aquilo, mais modernos, mas o método anterior não se fica suprimido, né? Essa pessoa ela vai continuar existindo, ela vai continuar podendo produzir riqueza, gerar riqueza, e acho que tá em todo o seu direito. Que ela seja muito boa a ponto de não ser substituída por alguém que faça o que ela faz de forma mais rápida. Eu tenho um exemplo em casa, assim, minha mãe, ela já é um pouco mais velha, ela nunca entrou no mundo dos computadores.
Ela era arquiteta, decoradora, desenhava à mão. Uhum. E é engraçado que de vez em quando eu pego uns projetos antigos e falo, mãe, isso aqui hoje, se eu recortar e botar num quadro, é arte. Isso era meramente uma perspectiva que ela fazia à mão de um determinado cômodo. Uhum. Uhum. Que hoje, não necessariamente as pessoas têm essa habilidade de fazer isso na mão. Não, não. Talvez elas Pouco tenham a habilidade de provável. fazer isso no Revit, no Uhum. SketchUp, nas N ferramentas que existem, e agora com o celular, né? Você tira uma Uhum. foto de um canto e fala para IA, ambiente este cômodo com uma Uhum. pegada Art Nouveau, né? Mas eu acho que essa transição de mundos, assim, você vai ter pessoas que vão... mas você sempre encontra um gatilho de conexão com essa pessoa, isso eu já percebi também. Dando o exemplo da minha mãe novamente, ela não sabia para que usar o ChatGPT, né? Aí eu peguei e falei para ela, mãe, ó, ela, como eu disse, decoradora, né? Tirei foto de uma mesa e falei, ó, pedi para ele 4 opções de decoração para essa mesa. Uma mais brasilidades, uma mais requintada, uma mais pensando num cerimonial e outra pensando na recepção de um chefe de estado. E o ChatGPT, o motor de imagem dele já está muito interessante, gerou esse... Aí ela ficou maravilhada. Uhum. Falou, nossa, gostei. E uma Uhum. outra coisa que eu faço muito também, assim, eu pego essa xícara aqui, tiro uma foto, essa caneca aqui, e falo, cara, faça uma versão aqui como se fosse de Miró. E vai gerar arte. Já tem Uhum. gente ganhando dinheiro com isso, né? Eu Uhum. vi também na internet, tinha um cara no Rio que ele tira sua foto no calçadão lá no Rio de Janeiro e cobra R$ 50. Ele tem um prompt lá que fala para transformar você em aquarela, imprime e te vende. E tá tudo bem, pô, né? Eu vi esses dias a Torre Eiffel, né? Se ela tivesse sido desenhada por vários artistas famosos, ficou incrível, assim, Ficou né? Você incrível, fala, exatamente. muito lindo. Mas essa perspectiva vale para negócios também? Ou você acha que não? Olha, tudo depende do posicionamento do negócio, né? Eu acho que é aquela história, né? Você vai na escola da competitividade dos negócios, tem as forças de competição, né? Você pode ser líder em custo, líder em eficiência, experiência. Tem algumas cordinhas que você puxa na estratégia, que você puxa uma coisa e você tira outra, né? Se eu quero ser... Eu não consigo escalar em vendas um produto exclusivo. Uhum. Assim como eu não consigo dar atendimento personalizado em produto de massa. Uhum. Então, acho que a mesma coisa vale para automação de negócios. Acho que a IA vai trazer eficiência e automação com um contexto mais humanizado em contextos onde talvez os dois lados ganhem. Porque de um lado o cara vê mais agilidade, do outro Uhum. lado a empresa ganha em custo. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que algumas áreas da empresa que trabalham com a exclusividade, talvez ainda queira falar com o humano, E né? quando você pensa no assunto, né, IA, o que mais te anima para o futuro? Boa Se tem pergunta, hein? algo que te anima. É. Tô brincando. Ou Tô você tá brincando. naquela fase do medo? Não, Não, não. tá não. Não, Renzo acho já assim. superou isso aí. Se é que teve um dia. Eu acho assim. Eu fico muito preocupado mais. A única coisa que me preocupa é quando a gente tem algum tipo de cerceamento de liberdade. A internet, ela é um terreno livre, né? Sempre nasceu como livre, tiveram alguns movimentos aí. Pensa assim, a neutralidade de rede é uma coisa muito importante para a gente conseguir ter a internet como sendo esse ambiente que é hoje. Então, assim, o que me dá medo é se tiver um movimento de fechada de portas ou Uhum. de isso aqui é mais para um determinado país ou outro. Então, assim, isso. Mas o que eu acho? Assim, o mundo vai ficar cada vez mais otimizado e automatizado naquilo que é possível e que gera valor, para a gente conseguir ter tempo para fazer aquilo que é essencialmente humano. O que efetivamente dá prazer? O cara, aí você tem que entrar lá na filosofia japonesa lá do Ikigai, né? Assim, o que você é bom, o que o mundo te paga, o que o mundo precisa, enfim. Mas assim, se o cara, ele trabalha só para ganhar dinheiro e aquela atividade dele será melhor performada por um robô, talvez ele encontre razão em fazer aquilo que efetivamente só dá prazer e agora faça sentido, porque ele vai fazer tão bem que ele não vai fazer a ponta da máquina conseguir substituí-lo. Então, assim, tem algumas reflexões aí que Uhum. são importantes. Então, assim, o Fórum Econômico Mundial tem um estudo que é muito interessante, que é o Futuro do Trabalho, o Future of Jobs, que ele vai um pouco nessa linha, né? Então, assim, atividades de escuta ativa, né? O cara que é terapeuta, coach, conversação e tudo vai ter muito valor também. A pessoa que consegue ser mediadora de conflitos, a pessoa que tem o dom da fala e da conexão, as pessoas vão ter valor também. A criatividade, né? Eu comecei a acompanhar o Fórum Econômico Mundial nesse estudo, porque no primeiro estudo ele tirou a criatividade
como sendo uma habilidade que estava em 10ª posição para terceira. Subiu. Aham. E eu sempre falava o seguinte, cara, a gente está vivendo um momento da indústria criativa. Para você desenvolver um modelo de negócio inovador, que é uma startup, né? Uma startup é uma empresa ou grupo de pessoas trabalhando em um cenário de extrema incerteza em um modelo de negócio inovador, repetível e escalável. Para você montar um modelo de negócio inovador, você precisa de um cara que a gente chama de doido, né? Sim. Agora chegou um momento onde esse doido, ele tem que entrar no mundo corporativo. Porque as respostas não são mais as mesmas lá que estavam nos livros tradicionais. Então vem aqueles novos jargões, né? Você não pode usar velhos mapas para encontrar novos caminhos, etc. Então quando você começa a ver a chegada do criativo dentro do mercado corporativo, você começa a ver alguns conflitos, né? Porque você começa a falar, cara, assim, a maior empresa do mundo de logística não tem nenhum carro, a maior rede de hotelaria não tem nenhum quarto. E aí, como é que fica isso tudo? Então, o ano de 2015 e 2016 foi um ano muito interessante. Você vê a startup entrando em pauta e você vê as grandes corporações entendendo que inovação corporativa com as startups talvez fosse mais barato e mais eficiente do que ter um departamento de P&D todo estruturado e tendo que fazer gestão de conflito de cultura. Porque, assim, o cara criativo, geralmente, é um pouco caótico, né? Porra, ele quer chegar 10 horas e o outro cara chegando às 8h30, né? Acho que a Bain Company explica muito bem isso aí, né? Que são as alavancas de crescimento, a alavanca 1 e 2. Assim como o Gartner fala, né? O TI bimodal, que tem a TI modo 1 e TI modo 2. Basicamente, você tem o corredor de maratona e o corredor de sprint. O corredor de maratona é o seguinte, cara, adianta a gente estar discutindo inovação aqui se o holofote aqui não está funcionando, se a luz não está acendendo, se a internet não está funcionando. Tem algumas atividades na companhia que elas são tradicionais mesmo. E a gente precisa de pessoas que gostam de rotina, já o criativo não. O criativo é o inquieto, é o porquê que é assim, eu tenho que fazer diferente. Fulano tá fazendo de uma forma mais rápida, mas, pô, ciclano tá fazendo errado. Então, assim, esse advento todo que eu encontrei explicação nesse estudo, e eu sigo acompanhando esse estudo, porque o último estudo que saiu agora em 2025 é muito sobre inteligência artificial. Tem um outro gráfico lá que ele mostra, assim, o número de inscrições no Coursera de pessoas avulsas fazendo o curso e depois uma onda das empresas, que casa com a ideia do quê? Pô, primeiro as pessoas foram impactadas por isso nas suas vidas pessoais. É o GPT, a agenda que acontece mais rápida lá na transcrição de reunião, as N ferramentas que a gente tem aí para gerar curso, sempre tem uma IA para isso, né? Inclusive tem um site, né? There is an AI for that, né? Que é muito bom. E aí depois o cara vira, peraí, esse troço tá funcionando para mim, por que não vai funcionar na minha empresa? E aí a gente tem visto justamente isso, né? 23, essa descoberta, 24, uma tateada, 25 agora, coisas mais consistentes acontecendo. Eu sei que isso é assunto para mais de metro, né? E é muito interessante essa quase um contraponto, né? Ao mesmo tempo que a IA, a tecnologia, mais avança, você tem mais automatização de processo e tudo mais, ao mesmo tempo você também tem mais valorização das relações humanas e da humanidade. Então, são dois pontos, assim, que eles vão modificando e ao mesmo tempo que a IA vai ganhando força, a relação humana também vai. Então, essa balança, ela vai tentando puxar esse equilíbrio para que isso, de fato, traga crescimento tanto para os negócios, para a sua vida pessoal, mas também nas suas relações humanas, né? Enfim, aqui eu acho que a gente conseguiria ficar horas e horas conversando. Queremos agradecer, né, Renzo? Obrigado pela disponibilidade, por vir aqui compartilhar com a gente esses aprendizados, essas reflexões. Eu acho que isso é muito válido. E sem citar a experiência, né? Quanto experiência, né? Sem citar a idade, na verdade, né, Renzo? Comecei muito cedo. Quanta experiência. Recado final, pessoal que acompanhou a gente até aqui, o que o Renzo quer deixar de insight, de dica, de sugestão e onde que as pessoas fazem para te encontrar também, rede social. Fala aí, quem quiser continuar essa conversa com você, quer entender um pouco mais como que você pode colaborar, talvez, nos seus próprios negócios, né? Boa. Vende seu peixe aí, Renzo. Bom, você vai me encontrar nas redes sociais aí da Meta, aí no Instagram, no LinkedIn, etc, né? Com o meu @rcolnago. Eu acho assim, a gente está caminhando para um mundo onde a automação ela vai ser uma realidade. E eu diria que a gente vai ter duas oportunidades. Uma dos especialistas nas automações e uma nos especialistas daquilo que passará a ter valor quando tudo estiver automatizado. Então, atividades de criatividade e de experiências humanas vão ser muito valorizadas, né? Então, eu diria o seguinte,
todo mundo que quer estar no mercado de trabalho é importante que tenha pensamento analítico e sistêmico, né? Seja como programador, seja como cientista de dados, seja o que for, ele tem que entender de fluxo de processo de negócio. Eu sempre falo que é pessoas, processos, depois tecnologia, nessa ordem. Não troca as bolas aí, porque pode ser que dê problema, né? E de recado continue acompanhando o Fontecast, porque certamente as próximas tendências estarão sendo discutidas nesta mesa. E também fica a reflexão de que eu não tenho dúvida que este tipo de conteúdo tenderá a crescer e cada vez mais a gente entenderá que os veículos de notícia vão nesse caminho. Fica a dica. Então, Fica a dica, gente. porque nós somos seres sociais gostam de saber quem é que está por detrás da notícia. Então, cada vez mais, se você pode fazer um teste aí depois, ó, eu vou fazer uma aposta, hein? Bota lá uma ferramenta de mapa de calor e faz teste AB, que quando você botar em evidência o produtor do conteúdo e a rede dele, talvez a gente veja uma correlação direta entre quem fez o conteúdo e quem tá, e qual tipo de conteúdo está sendo feito, né? Que nós, no fim do dia, somos seres humanos. Excelente, Renzo. Obrigada. Eu sou Patrícia Lino. Você me encontra também nas redes sociais, LinkedIn e no Instagram. Léo, onde te encontramos, Léo? Pode me encontrar no Instagram, Facebook, YouTube, enfim, @LeoFragaCosta. E esse foi... e não esqueçam de seguir o Fonte Hub, @fonte.hub. E esse foi mais um episódio do Fontecast, a fonte de quem cria, conecta e transforma. Tchau, tchau, pessoal! Até mais.